Sejam bem-vindos ao Contando Histórias. Ajude o canal a crescer. Se inscreva, deixe seu like e seu comentário. Isso nos ajuda a saber se criamos conteúdo que agrada a vocês. Ative o sininho. Chovia forte lá fora. De repente o toque do telefone abafa o som da chuva. Quando atendi, disseram-me que houve um grave acidente de carro e meu marido estava em estado grave no hospital, que eu deveria, imediatamente ir para o Hospital Geral da cidade. Naquele instante, meu coração parou. Tudo ao meu redor parecia desaparecer. Corri para o hospital, mas cada segundo parecia uma eternidade. Enfim cheguei. Me deparei com meu marido inconsciente, rodeado por tubos e máquinas. Segurei sua mão fria, pedindo em oração que ele voltasse para mim. Os médicos eram pessimistas. Diziam que provavelmente ele não escaparia. Isso foi devastador para mim e cada minuto ao lado dele era uma mistura de medo e desespero. Os dias foram passando e as visitas de minha sogra e cunhada eram frequentes, mas havia algo em seus gestos e olhares que me deixavam desconfortável. Minha sogra, com seu semblante sério, não fazia questão de esconder o desapontamento que sentia com a situação. Ao invés de conforto, eu sentia tensão no ar. Algo estava errado e eu não conseguia entender o que. Mas uma sensação crescente de desconforto me dizia que havia mais do que apenas a preocupação com o estado do meu marido. Naquele momento, eu não sabia que aquela tragédia seria apenas o início de um pesadelo maior ainda. Uma traição silenciosa que transformaria minha vida em um turbilhão. Lembro claramente do dia em que conheci Heitor. Era uma tarde ensolarada, e eu havia decidido tomar um café em uma cafeteria que não costumava frequentar. Foi quando ele apareceu, com aquele sorriso cativante. Nossos olhares se cruzaram e, por um instante, pareceram que o tempo havia parado. Desde então, nunca mais nos separamos. Casamos em uma cerimônia simples, mas repleta de amor, apenas com a presença da família e dos amigos. Nosso maior sonho sempre foi ter a nossa própria casa. A conexão que construímos era tão forte que construir um lar juntos parecia o próximo passo natural. Quando conseguimos economizar um pouco de dinheiro, começamos a planejar a construção. Minha sogra, de forma generosa, nos ofereceu um terreno da família para construirmos nossa tão sonhada casa. Aceitamos com gratidão, sem imaginar os desafios que isso traria no futuro. A construção da casa foi um capítulo especial em nossas vidas. Cada tijolo colocado, cada parede erguida, representava a construção do nosso futuro. Escolhemos todos os detalhes com muito cuidado, desde o piso até a cor das paredes. Era um projeto nosso, e estávamos vivendo um sonho. Durante esse período, comecei a perceber as primeiras dificuldades com minha sogra. Ela tinha opinião sobre tudo e sempre queria dar a última palavra. No começo, tentamos relevar, achando que era apenas o jeito dela, mas com o tempo seus comentários chegaram a pesar. Várias discussões foram feitas sobre a decoração da casa e sobre como gastar nosso dinheiro. Ela passou a achar que tinha o direito de opinar em tudo, já que o terreno era dela. Eu e meu marido tentamos manter a paz, mas isso se tornava cada vez mais difícil, e as desavenças com ela só foram aumentando. Um episódio marcante dessa fase aconteceu durante um jantar de Natal em família. Estávamos todos reunidos quando minha sogra começou a criticar a forma como conduzimos a obra. A tensão era tão grande que acabei de sair da mesa mais cedo. Meu marido tentou controlar a situação, mas não adiantou muito. Mas enfim, finalmente, a casa ficou pronta, e nos mudamos felizes apesar de toda a tensão com minha sogra que já pairava no ar. Totalmente iludida com a mudança, eu esperava que as coisas se acalmassem, mas logo nos primeiros meses, os conflitos com minha sogra aconteceram. Ela tinha uma personalidade forte e não hesitava em opinar sobre cada detalhe de nossa vida. Um dos primeiros desentendimentos aconteceu por causa do jardim. Sempre sonhei em ter um jardim florido, vibrante, mas minha sogra tinha outra ideia. Ela insistia que plantássemos árvores frutíferas, dizendo que eram mais úteis do que flores. Eu compreendia sua lógica,
Mas era nossa casa e eu queria que ela refletisse nossos sonhos. Isso gerou várias discussões e conflitos. As visitas dela se tornaram frequentes e muitas vezes invasivas. Ela aparecia sem avisar, o que gerava um grande desconforto. Meu marido tentou mediar a situação, mas acabava sempre apoiando sua mãe, o que me deixava ainda mais irritada. Eu sentia que estava sempre lutando para ser ouvida e respeitada na minha própria casa. Além disso, as comparações entre mim e minha cunhada eram constantes. Minha sogra sempre elogiava a filha por tudo, desde sua aparência até suas habilidades domésticas, enquanto eu, por outro lado, parecia nunca estar à altura. Isso começou a me consumir por dentro. Parecia que ela fazia isso de propósito para me provocar, mas eu tentava, achando que fazia parte do processo de adaptação. No entanto, no fundo, eu sabia que esses pequenos desentendimentos eram apenas o começo de algo muito maior. A cada dia que passava, a tensão aumentava. As festas de fim de ano, que para a maioria das famílias são momentos de alegria e união, para nós se transformaram num campo minado de tensões e conflitos. O Natal, em particular, foi um verdadeiro teste de paciência e resistência. Naquele ano, decidimos fazer a ceia de Natal em nossa casa recém-construída. Eu queria que fosse uma noite especial, repleta de amor e harmonia, e me dediquei a cada detalhe, desde a decoração até o cardápio, tentando criar um ambiente acolhedor e festivo. No entanto, minha sogra e minha cunhada tinham outra visão. Desde o momento em que chegaram, o clima ficou tenso. Minha sogra começou a criticar a decoração, dizendo que deveria ser mais tradicional, como na casa dela. Já minha cunhada não gostou da comida e fez questão de deixar isso claro, em alto e bom som. Tentamos manter a compostura, mas cada comentário me destruía. Durante o jantar, os conflitos atingiram o ponto máximo. Minha sogra, sem cerimônia, lembrou a todos que o terreno onde construímos a casa havia sido um presente dela e que, sem a sua ajuda, não teríamos nada. E por isso eu deveria ser muito grata e muito boa para ela, porque era o mínimo que eu deveria fazer. Isso criou um clima pesado, e meu marido, tentando aliviar a tensão, sugeriu um brinde. Péssima ideia. Ao invés de unir a família, o brinde só evidenciou ainda mais as divisões entre nós. Aquela atitude arrogante da minha sogra me fez sentir que ela estava jogando tudo na nossa cara e me humilhando sem dó. Eu tentei ignorar as provocações e manter o espírito natalino, mas, na verdade, a noite estava completamente arruinada. A cada palavra, minha esperança de uma convivência pacífica diminuía. No final da ceia, quando todos se despediram e se foram, fui para o meu quarto e me fechei em silêncio. Uma onda de raiva e indignação tomou conta de mim, diante de toda aquela situação. Mas agora eu estava ali com o marido desacordado preso às máquinas mantendo sua vida. Me lembro perfeitamente como foi aquele dia. Era uma tarde comum, e meu marido tinha saído para resolver algumas coisas na cidade. Ele sempre foi cuidadoso, mas aquela tarde chuvosa trouxe um destino implacável. Eu estava na cozinha, preparando o jantar, quando recebi a ligação que mudaria minha vida para sempre. Seu marido sofreu um grave acidente de carro. Naquele momento, meu coração parou, e a sensação de vazio tomou conta de mim, como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. A notícia foi um golpe cruel, e tudo ao meu redor se desfez em uma névoa de incerteza e pânico. Eu não consegui entender o que estava acontecendo, apenas o medo de perder o homem que eu amava. Quando finalmente cheguei, me deparei com uma cena devastadora. Meu marido estava inconsciente, cercado por máquinas e tubos que monitoravam cada batida em seu coração. Seguro sua mão, sentindo a frieza atravessar minha pele, como se a vida estivesse escapando de mim. Os médicos foram claros. A situação era crítica, e deveríamos nos preparar para o pior. As palavras deles foram um golpe direto em meu coração. Passei dias ao seu lado no hospital, praticamente sem dormir, esperando por um milagre que parecia não vir. Cada visita da minha sogra e cunhada era um lembrete do que estava por vir.
Seus olhares eram uma mistura de preocupação e algo mais sombrio, como se estivessem calculando os próximos passos. As horas no hospital se arrastavam, cada segundo parecia uma eternidade. O som das máquinas e monitores se tornou um pano de fundo constante para minha angústia. A equipe médica fez o possível, mas o estado dele só piorava. Lembro-me de rezar, chorar e até gritar em silêncio, desejando poder mudar o destino. Eu falei com ele, contei sobre nosso lar, nossas memórias, na esperança de que, de alguma forma, ele pudesse me ouvir e lutar para voltar. No dia em que ele faleceu, senti como se uma parte de mim também tivesse morrido. A dor era insuportável, e o vazio deixado por ele parecia impossível de preencher. Cada canto da casa que construímos juntos agora se tornou um lembrete constante de tudo que perdemos. Mas, eu mal sabia, que aquela tragédia abriria caminho para uma luta ainda maior. Minha sogra e minha cunhada estavam dispostas a revelar seus verdadeiros interesses, e eu precisaria encontrar forças para lutar. A partir daquele momento, minha vida se tornaria uma batalha constante, não só pela dor da perda, mas também pela traição que começaria a se desenrolar nos dias seguintes ao falecimento. Além da dor insuportável pela perda do meu amado marido, agora o terreno onde construímos nossa casa passou a ser motivo de disputa. Quando minha sogra declarou pela primeira vez a ideia de me tirar da casa, fiquei sem palavras. Ela argumentava que, como o terreno havia sido um presente para o filho dela, eu não tinha mais nenhum direito de continuar morando ali. Dizia que, com a morte do meu marido, eu deveria devolver tudo à família. Era como se, aos olhos dela, eu tivesse perdido meu valor junto com a perda do meu marido. Minha cunhada, sempre ao lado da mãe, alimentava essas ideias gananciosas e sugeria que eu me mudasse para um apartamento menor, deixando a casa para ela. Procurei um advogado e iniciei uma batalha judicial pela propriedade, que se estendeu pelos meses seguintes. A luta foi árdua e exaustiva. As visitas constantes da minha sogra e cunhada tornaram-se uma tortura. Eles apareciam sem aviso prévio, examinavam tudo com um ar de posse e faziam comentários maldosos, como se já tivessem certeza de que conseguiriam me expulsar. Enquanto o processo avançava, minha vida parecia um pesadelo. Eu mal conseguia dormir, preocupada com o futuro e com a possibilidade de perder tudo que meu marido e eu construímos juntos. A pressão emocional era imensa, e cada audiência no tribunal parecia um teste. Minha sogra não poupou esforços para tentar me desalojar. Houve inúmeros esforços de manipulação e chantagem emocional. Ela trouxe testemunhas para depor contra mim, alegando que eu não havia contribuído para a construção da casa. Cada ataque foi um golpe contra minha já frágil estabilidade emocional. Aquela casa era tudo o que restava do meu marido, e eu estava decidida a lutar por ela, não importando o custo. A batalha judicial seguiu seu curso, e a incerteza pairava no ar. No entanto, comecei a perceber que, apesar de todas as adversidades, estava encontrando uma força em mim que é. Após meses de tensão e batalhas jurídicas, finalmente consegui provar que contribui para a construção da casa e, portanto, tinha o direito de permanência nela. No entanto, essa vitória veio acompanhada de um desafio adicional. O tribunal determinou que eu deveria fazer um acordo com minha sogra para pagar pelo terreno onde a casa foi construída, ou então vender a casa e dividir os lucros. Minha sogra, porém, foi determinada a transformar minha vida em um verdadeiro inferno. Sabia que o terreno tinha um valor sentimental para mim e usava isso contra mim, exigindo um valor exorbitante, consciente de que eu não teria condições de pagar. Cada encontro com ela se tornou uma sessão de tortura emocional, onde deixou claro que seu único objetivo era me ver derrotada. Eu tentei negociar, buscando uma solução justa, mas ela se mostrou inflexível. Minha cunhada, sempre ao lado da mãe, alimentava ainda mais a situação. Elas queriam que eu desistisse e saísse da casa, mas eu estava decidida a lutar até o fim. O valor que minha sogra pedia era absurdo, alegando que o terreno tinha um valor sentimental que não poderia ser mensurado em dinheiro. A situação se tornou insustentável, e vender a casa seria igualmente doloroso.
Era como se todo o meu mundo estivesse desmoronando mais uma vez, e eu não tinha para onde correr. No entanto, mesmo diante desse novo obstáculo, recusei a desistir. Durante todo esse processo, procurei apoio de amigos e familiares, que foram fundamentais para me manter firme e seguir em frente. Mas eu estava presa em um ciclo de angústia e desespero, tentando encontrar uma saída, que não resultasse em mais perdas. Porém, apesar de todos os meus esforços, minha sogra continuava irredutível. Sentia que estava lutando uma batalha perdida. Em meio a toda essa confusão, minha sogra e minha cunhada tiveram uma viagem marcada para resolver uma questão de família em outro estado. Não sei ao certo qual era o motivo real da viagem, mas tudo indicava que elas estavam tramando algo contra mim. Mal sabiam que aquela viagem mudaria tudo. Poucos minutos após a descolagem, o avião sofreu uma falha mecânica e caiu, matando todas as 173 pessoas a bordo, incluindo minha sogra e minha cunhada. A notícia foi um choque. Apesar de todo o conflito e da amargura que vivi, eu nunca desejei a morte delas. No entanto, não pude deixar de sentir um misto de alívio e tristeza. Os jornais noticiaram o acidente por dias, e as investigações apontaram para uma falha na aeronave. Foi uma tragédia terrível, e o país inteiro ficou em luto pelas vidas perdidas. Eu não consegui parar de pensar no que aquilo significava para mim. A justiça que eu tanto busquei veio de uma maneira que eu jamais poderia imaginar. Com esse estágio trágico, o processo judicial foi arquivado, e finalmente eu tive a paz que tanto desejava. A pressão constante e as ameaças desapareceram, mas com o fim do conflito também veio o peso da perda. Embora a batalha legal tenha acontecido, a tragédia me fez refletir sobre o preço de tudo o que havia acontecido. O alívio por finalmente ter a liberdade que tanto busquei foi misturado com a dor pela perda de tantas vidas. A sensação de vitória se tornou amarga, e eu passei a lidar com uma paz silenciosa, mas também com uma tristeza profunda pela forma como aconteceu. Hoje vivo na minha tão querida casinha, construída com tanto esforço por mim e pelo amor da minha vida, que me deixou em vida, mas que ainda vive meus pensamentos e nas boas lembranças que tivemos juntos nessa casa. E assim terminamos a história de hoje. Deixe seu comentário. Isso nos ajuda a saber se criamos conteúdo que agrada a vocês. Ajude a crescer o canal. Até mais!